Olá, o Salto para o Futuro já está no ar. E hoje, no primeiro programa da série Conhecimento Matemático, Desenvolvendo Competências para a Vida, vamos falar sobre o ensino da matemática a partir de situações do cotidiano da criança. Para este debate, convidamos o professor da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, Cristiano Alberto Muniz. A professora do Centro Educacional Lago Norte, em Brasília, Joana Pereira Sandes. E a professora do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro, Ana Tereza Carvalho de Oliveira. Contamos ainda com a participação do professor de matemática, Francisco Santos, direto do Maranhão. Participe você também do Salto para o Futuro. Ela não está somente nos livros, nos problemas, cálculos e fórmulas. A matemática está em toda a parte. E a relação que temos com essa área do conhecimento nos acompanha nas situações do cotidiano. Na escola, o desafio é trabalhar com o ensino de matemática voltado para a vida. Na hora de planejar o orçamento de casa, de ir às compras, somando, subtraindo, multiplicando ou dividindo, estamos sempre na companhia da boa e velha matemática. Alguns filósofos e historiadores dizem que a matemática é a espinha dorsal da civilização atual. Portanto, você não tem coisa alguma sem matemática. A economia, a tecnologia, a ciência, as relações humanas, inclusive organizações, tudo isso encontra a sua vertentezinha de matemática ali. Para você ser um cidadão que entende o mundo que te cerca hoje em dia, você tem que saber usar matemática. E você usa, é incrível, você nem percebe que está fazendo. Mas se você não tiver uma certa base matemática, você fica privado de um bocado de informações sobre o mundo que te cerca e fica impossibilitado de tentar atuar sobre esse mundo. Os professores Ubiratã D'Ambrosio e João Bosco Pitombeira confirmam que ao longo do tempo o ensino da matemática vem buscando uma aproximação com as questões do dia a dia. Houve uma época, no entanto, em que o ensino era puramente preparatório. O ensino fundamental, de primeira a oitava série, preparava para o ensino médio preparava para o ensino universitário. Hoje em dia, você saiu dessa ótica do o que ensinar, e você se pergunta, para que ensinar? O que é que você quer? Qual a importância do ensino de matemática? Para que é que você está ensinando? E também como ensinar. Na verdade, o que nós devemos nos preocupar é ensinar a vida. E como matemática pode, de algum modo, se encaixar na vida. Utilizar a matemática na vida é construir um raciocínio autônomo, buscando relacionar questões apresentadas na escola com as situações do cotidiano. Mas a questão, segundo alguns especialistas, é que, em geral, o ensino da matemática não tem dado espaço para que os alunos reflitam e tentem chegar a soluções próprias. Imagine a cena. Numa sala de aula, o professor pega o giz, vai até o quadro e apresenta um problema. Ele conta a história do fazendeiro que tinha 37 vacas e vendeu 14 delas. Desafia os alunos a descobrirem quantas vacas restaram no rebanho. Até aí, tudo bem. Só que logo em seguida, o professor determina a operação a ser realizada, uma subtração, e ainda faz a conta no quadro. É muito perigoso que a gente tenta subordinar a vida ao ensino da matemática. E você procura situações artificiais que, na vida, que servem para ilustrar a matemática que você quer ensinar. E eu acho que essa talvez seja a maior distorção que nós temos no sistema educacional. Porque fazer conta é fácil. O difícil é saber, eu te dou uma situação, como é que a partir dali eu monto uma equação, resolvo a equação e chego à solução querida. Para o professor Ubiratã D'Ambrosio, o profissional que ensina matemática deve ser um observador dos fenômenos que se passam na sociedade. E junto com o aluno procurar explicações sobre o que está se passando. E ao procurar explicações sobre o que está se passando, como ele é matemático, ele vai conduzir as explicações utilizando a linguagem que ele conhece melhor, os métodos que ele conhece melhor, que são matemática. E isso acaba passando para o aluno. Ele é muito mais um companheiro do aluno na busca do conhecimento, de explicações, mas um companheiro que tem como domínio a matemática.
Bom, primeiro eu quero agradecer a presença de vocês hoje aqui no Salto para o Futuro, e eu acho que a pergunta que a gente pode abrir esse debate é a questão que traz o tema do programa de hoje, o que pode ser considerado, o que é considerado o ensino de matemática voltado para a vida, um pouco que o vídeo já encaminhou essa discussão. Professor Cristiano. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite à participação do programa. E, na verdade, essa perspectiva, ela vem favorecer algumas mudanças fundamentais dentro do processo educativo. Tradicionalmente, nós falamos muito do processo ensino-aprendizagem. E esse processo ensino-aprendizagem, essa perspectiva, leva o professor a acreditar que a criança aprende porque nós ensinamos. Ou seja, que a aprendizagem é fruto exclusivamente do ensino, ou seja, através de um espaço organizado previamente pela escola, por profissionais, é que vai se dar o processo de aprendizagem da matemática. Dentro dessa nova perspectiva, o que nós teremos é uma inversão nesse processo, pois nós teremos a aprendizagem e ensino, ou seja, nós partimos do pressuposto fundamental de que a criança aprende. A criança aprende matemática. E porque ela aprende matemática, nós constituímos o que nós chamamos de escola, e na escola nós formamos professores para se constituírem como mediadores desse processo de aprendizagem. Ora, se a criança aprende matemática, ela aprende inclusive e mesmo fora da escola. Então, existe um aprendizado riquíssimo de matemática fora da escola. Ora, e de onde vem, e qual é o locus dessa aprendizagem? O locus dessa aprendizagem é simplesmente a sociocultura. Então, são os espaços culturais que a criança vivencia, e com isso, nós temos que a criança ela tem um aprendizado da matemática, independentemente de uma intervenção da escola. Só que muitas das vezes a criança ela tem um aprendizado que não é necessariamente aquele aprendizado que a escola espera. Ele vai produzir conceitos, ele vai produzir procedimentos bem diferentes do que a escola está acostumada. E isso vem trazer uma série de questões que é motivo do nosso debate aqui. Ok. Professora Joana, a mesma pergunta para a senhora. O que a gente pode considerar como uma matemática voltada para a vida e o que a gente vem encontrando hoje nas escolas brasileiras? Já é essa matemática voltada para a vida ou que ajustes precisamos fazer? Bom, primeiramente eu quero agradecer em estar aqui participando com vocês nesse debate. E eu gostaria de colocar o seguinte, como o professor D'Ambrosio colocou, é importante a matemática ela ser ensinada para a vida. Porque nós não podemos colocar a criança num mundo fechado, em que ela não possa ter perspectiva de estar resolvendo situações, problemas, fora do contexto da matemática, em sala de aula, somente utilizando números, e porque a vida não é somente dessa forma. Então, o que a gente tem que propiciar para ela? Dar condições, contextos em que ela possa participar da resolução de situações, problema, não só com números, mas resolvendo situações, problema, também utilizando contextos do seu dia a dia, fatos do seu cotidiano, em que ela precise utilizar o raciocínio, a lógica, o pensamento, para estar chegando a soluções para a vida dela. Então, não somente está ensinando a matemática com essa fundamentação de número, de operação, de resolução de problemas propriamente dito, mas está perpassando isso, dando possibilidade para ela estar criando resoluções de situações que realmente ela vai precisar na vida dela. Ok. Professora Ana Tereza, a mesma questão para a senhora. O que podemos considerar como uma matemática voltada para a vida, um ensino de matemática voltado para a vida? Olha, eu acho que o vídeo, o depoimento do professor Pitombeira e professor Biratã, de certa forma, respondem um pouco à questão, porque eu acho que o ensino de matemática voltado para a vida permite aos alunos entenderem a importância daquilo que eles estão aprendendo na escola. E para isso, certamente, a gente precisa de uma escola e de uma proposta em matemática que estabeleça os elos e as conexões daquilo que a gente está trabalhando na escola com a vida. Quer dizer, isso envolve não só um redimensionamento de conteúdos, que alguns passam a ser relevantes quando a gente pensa na sociedade de hoje, outros perdem a relevância,
Eu acho que isso envolve estratégias, condutas metodológicas que facilitem essas conexões, né? Eu acho que isso envolve atitudes do professor diante do conhecimento, que também devem ser especiais para esse fim. E acho também que um outro aspecto que eu acho que é muito importante é colocar o aluno num lugar central nesse processo, né? Quer dizer, que o aluno seja assim, um ser ativo na construção do seu conhecimento. Eu acho que a sociedade de hoje exige pessoas criativas, né? Que apresentem alternativas para problemas, e problemas também, porque os problemas ajudam a gente a transformar situações que não estão boas. Então, eu acho que essa pergunta, ela tem uma resposta muito ampla, que eu acho que ao longo do debate hoje, a gente pode atacá-la, né, de diferentes, por vários caminhos, mas eu acho que, em linhas gerais, eu acho que seria isso, seria a gente fazer uma matemática na escola com as crianças que permita com que eles entendam, né, as conexões que aquilo que a gente está trabalhando com eles tem com a vida e com a sociedade hoje. Ok, a primeira participação do programa de hoje é da Maria José, do Maranhão. Oi, Maria José, bom te ouvir. Oi, Bárbara, estava com muita saudade. Gostaria de saber se o memorizar regras, o acúmulo de conteúdos e a pressão do professor para que haja aprendizado pode interferir no sistema psicológico do aluno e como? A pergunta é da cursista do teleposto da Unidade Integrada, Rosiana Sarney. Boa noite e obrigada. Obrigada a você, Maria José, também estava com saudades, bom ouvir você, e é claro que eu espero você durante toda essa semana, tá bom? Conto contigo. Professor Cristiano, essa questão que a Maria José traz é extremamente importante, né? O vídeo já aponta ali, até na hora que ele traz, quando o professor determina que tipo de operação a criança deve fazer ou não. Até que ponto o comportamento do professor, a maneira como ele conduz esse trabalho em sala de aula, interfere no aprendizado, claro, de todas as áreas, mas inclusive da matemática, né? Exatamente, Bárbara. Nós ficamos muito felizes com a questão que a Maria José trouxe, porque essa é uma realidade dentro do processo pedagógico. O professor, quando ele planeja a sua ação educativa, ele vai com muita ansiedade de forma que ele espera que o aluno produza um determinado procedimento já pensado pelo professor. Então, quando o professor ele passa uma situação para a criança, o professor espera que a criança dê como resposta aquele procedimento concebido pelo professor. E, dessa forma, a criança acaba abandonando as suas formas mais naturais, mais espontâneas de fazer matemática. E com isso, infelizmente, nós acabamos por nos distanciar do verdadeiro sentido do que é fazer matemática na escola, que é justamente valorizar as estruturas de pensamento, de valorizar os procedimentos, as estratégias de resolução de problemas da nossa criança. Então, é importante que o professor dê espaço dentro do processo educativo, primeiro, de interpretação, e segundo, de desenvolvimento das suas estratégias, e terceiro, de comunicação de como é que a criança está pensando a situação matemática. Ok, a gente tem perguntas que estão com a Mônica, não é, Mônica? A participação é da Solange Vasques, orientadora de aprendizagem do teleposto de Queimados, aqui no Rio de Janeiro. Ela diz que muito tem se falado no caminho para a aplicabilidade da matemática à vida. Os PCNs tratam primorosamente desse assunto. Porém, o que vemos é um professor que não está preparado e acaba preparando mal o aluno, que por sua vez irá reproduzir o ensino dissociado da realidade. Ela pergunta o que se tem feito para capacitar verdadeiramente esses professores e torná-lo capaz de desenvolver no aluno habilidades para a vida. Professora Joana, essa é um problema muito importante de ser discutido no programa, porque até os textos falam, os textos que compõem o boletim, que estão com os professores, dessa formação do professor. Até que ponto essa formação generalista, que o professor, pelo menos das primeiras séries, né, isso não influencia na maneira como ensinar matemática também? O que pode ser feito para que esse ensino seja melhorado, na qualidade desse ensino? Bom,
é interessante, a gente estava conversando antes, e a gente estava falando justamente sobre isso, que nós temos um ranço desse ensino que foi nos passado, então nós acabamos passando isso para o aluno durante a construção do aprendizado. E isso não é uma boa coisa. E o que acontece? De uma certa forma, os professores estão, sim, buscando se aprimorar nessa questão de estar aprimorando o conhecimento da matemática para estar passando para os alunos algo que seja mais significativo, que não seja apenas, como o vídeo mostrou, a questão das vaquinhas, simplesmente no quadro, resolver o problema e pronto. Não. Colocar a criança, o aluno, para pensar a respeito do problema, da situação, criar com ele situações que possam resolver, que possam resolver aquela situação, é muito importante, né? Porque a partir disso que nós começamos a instigá-los a estar criando esse pensamento de resolução de problemas, nós estamos fazendo isso, aprimorando esse conhecimento deles e estamos, de alguma forma, deixando para trás esse nosso ranço, né, que temos da nossa formação, para que possamos dar uma educação para ele, uma educação matemática que possa ser mais aplicável à vida. Né? Tá certo. Mônica, ainda temos mais perguntas. Muitas né? perguntas, Bárbara. Essa temática é muito boa, né? As equipes da TV Escola, NTE, NURED, de Uruaçu, em Goiás, perguntam, por mais que tentamos incentivar os alunos de primeira fase do ensino fundamental com jogos e situações da realidade dos mesmos, ainda sentimos dificuldade em despertá-los para o raciocínio matemático. Que outros recursos podemos utilizar com mais sucesso para que os educandos compreendam e tenham gosto pela matemática? Professora Ana Tereza, como a senhora encara essa questão trazida pelo pessoal de Goiás? Olha, a questão assim do maior sucesso, eu acho que é muito perigoso a gente afirmar, né, que estratégia metodológica, que caminho traria maior sucesso no sentido de cativar o aluno para aprender matemática. Eu acho que a pluralidade de caminhos talvez seja uma boa saída. Quer dizer, não só os jogos, mas eu penso assim em diferentes coisas que a gente poderia fazer na sala e que poderiam ajudar os alunos a desenvolverem o gosto pela matemática e entenderem um pouco, que é a essência do nosso debate aqui hoje, as conexões da matemática com a vida. Então, por exemplo, eu entendo que o jornal é um material riquíssimo para a gente trabalhar a matemática nessa perspectiva de articular a matemática com a vida real. Então, eu acho que por exemplo, a gente tem condições de fazer atividades super interessantes com coisas de jornal, do caderno Economia, que são perfeitamente acessíveis para alunos das séries iniciais do ensino fundamental. Quer dizer, os jogos talvez também não interessem em determinado momento, mas interessem em outro, né? Eles não podem ser realmente, eu acho que qualquer coisa que seja rotina, né? Quer dizer, o único caminho, a única metodologia de ensino, certamente cai numa rotina e deixa de ser alguma coisa curiosa, diferente, desafiadora. Então, eu acho que a gente tem que ter essa diversidade de caminhos, que eu acho que é uma boa maneira da gente conquistar os alunos. Quer dizer, hoje não são os jogos que interessam, mas uma outra coisa, um vídeo interessante, que explore aspectos científicos, discussões ambientais, onde a matemática é uma ferramenta poderosíssima para a gente interpretar essa realidade. Até para não cair, como disse o professor Biratã no primeiro vídeo, vamos trazer alguma coisa apenas para ilustrar, que não faça essa conexão mesmo com a vida, como a senhora mencionou, né? Porque existe aí também um risco de trazer alguma coisa que não faz parte desse cotidiano da criança apenas para ilustrar, para tentar fazer uma suposta conexão que não há. Claro. Né? A gente volta, eu sei que o senhor quer comentar, professor Cristiano, me dá só um minutinho que a gente tem outra pergunta com a Mônica. A pergunta é da Célia Maria Custódio de Moraes, orientadora de aprendizagem do teleposto de Bernardo Saião, em Tocantins. Sabe-se que a forma tradicional como os professores foram trabalhados durante sua formação é responsável pelo ensino mecânico, que pouco tem contribuído para desenvolver competências para a vida do nosso alunado. E isso tem colocado a matemática como disciplina difícil e pouco útil. Como nós, professores, podemos mudar esta imagem, mostrando para os alunos que a matemática é útil no dia a dia e não é tão complicada?
Professor Cristiano, a gente pode perceber pelas perguntas, né, que existe aí uma grande preocupação do professor em relação à sua formação. Eu não fui formado, essa é uma questão que aparece sempre aqui no programa. Eu não fui formado dessa maneira, não tive essa formação na minha formação inicial, e agora, como eu posso mudar esse meu trabalho do dia a dia da sala de aula, fazendo o que vocês estão propondo, se lá atrás a deficiência já começa lá atrás. Agora, a partir desse ponto, o que eu posso fazer? É interessante você de articular, inclusive, as duas questões, porque, na verdade, nós temos a questão da motivação pela matemática, que os próprios professores, na sua formação inicial, muitas das vezes, estão desmotivados para ensinar matemática, e nada interessante, em função da própria formação inicial que eles têm, no próprio curso de pedagogia. Isso aparece já no curso de pedagogia? De pedagogia no antigo curso normal, né? Então, era uma formação que não desperta essa motivação pela matemática, porque, à época, a matemática ela vinha desvinculada do contexto de vida. Então, havia um compromisso muito maior da matemática enquanto área de ciências, né? E não vendo a matemática como uma área humana. Isso já é diferente hoje na formação inicial, pelo menos na Universidade de Brasília? Não, existe não só na Universidade de Brasília, aqui no Rio de Janeiro também é realidade. Então, os dois pesquisadores que deram o depoimento, tanto o Pitombeira quanto o professor Biratã D'Ambrosio, são representantes da Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Então, a educação matemática, ela surge como uma nova área de conhecimento. E o objetivo da educação matemática enquanto área de conhecimento é fazer frente aos desafios da aprendizagem da matemática. Porque até um tempo atrás, os pedagogos não se ocupavam da questão da matemática e, por outro lado, os matemáticos não queriam tratar da questão da educação. Então, a partir da década de 80, nós temos profissionais, especialistas que se juntaram para, de forma conjunta, tratar dessa questão da aprendizagem da matemática. E as universidades estão realmente, dentro do curso de formação de professores, imbuídos dessa perspectiva de educação matemática. Ok, bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas a gente já volta em instantes. Até já. Aproveitar o que os pequenos estudantes já sabem e mostrar como esses conhecimentos estão relacionados com a matemática trabalhada na escola é um desafio para os professores que podem ter nos jogos e brincadeiras importantes aliados. Confira. Eles já sabem o que é a matemática. Muitos números, um mundo de contas. Sabem para que ela serve. A gente juntando um monte de coisa e dividindo, somando, fazendo um monte de continhas, dá pra gente formar uma resposta. É pra gente aprender e a professora ensinar. E sabem dar exemplos de onde ela está. Para construir uma casa, precisa da matemática. Por quê? Porque os tijolos tem que ser muitos, não dá pra construir uma casa. Aí tem que comprar 1000, aí tem que juntar dinheiro para comprar, e o dinheiro é número. Tantas hipóteses mostram que quando chegam à escola, nas séries iniciais do ensino fundamental, as crianças já têm uma relação com a matemática. Mas muitas vezes elas já trazem uma visão estereotipada dessa área do conhecimento. Porque eles chegam na escola, a preocupação deles é no contar, no somar, no dividir, multiplicar, fica só em cima disso, resolver probleminhas. E, na verdade, esse universo da matemática ele é muito mais amplo do que isso, ele vai além. Então, na verdade, essa dúvida que ele traz é um medão de como poder fazer associações, sendo que essa matemática da escola só me permite, ela só me limita. A intenção não é confundir a criança, e sim trazer a matemática que ela já tem no dia a dia para a escola, e não para que não haja essa fragmentação da matemática cotidiana com a matemática da escola. Ultrapassar uma concepção tradicionalista de ensino é um dos principais desafios dos professores. Mas eu acho que se nós mudarmos essa visão, trabalhar muito concreto, brincadeira, não precisa ser coisa cara, né? Trazer a sucata de casa mesmo, eles vão crescer, vão evoluir muito mais do que a nossa geração, com certeza. A forma escolhida pelo professor para abordar os conteúdos é fundamental para que a criança consiga estabelecer relações entre a matemática e o seu dia a dia. A gente não chega na sala de aula e faz uma lista de números no quadro e decora aquela sequência e acha que a criança aprendeu o número. Não.
É preciso uma relação com o mundo. Então eu preciso contar bolinhas, eu preciso amassar bolinhas, eu preciso contar palitos, eu preciso contar os galinhos da árvore para eu estar construindo essa relação. Porque construir número é construir a relação com a quantidade. Investir numa abordagem lúdica dos conteúdos de matemática, além de tornar a aula mais descontraída, também pode contribuir para dar significado à aprendizagem. A gente percebe que as crianças têm uma relação muito boa com a matemática. Desde pequenininho, essa coisa do brincar, do contar, do par ou ímpar, de quantos jogadores num time, quantos jogadores no outro. Então, a matemática está presente nas brincadeiras das crianças, né? Quando eles adentram o espaço escolar e a escola tira esse lúdico da matemática, aí as crianças passam a não gostar mais da matemática. Então, o lúdico faz parte do universo infantil. Trazendo isso para a matemática, fica mais fácil de mostrar para eles as formas que eu tenho de encontrar esses resultados ou de construir caminhos para chegar a esses resultados. As mudanças na forma de trabalhar os conteúdos de matemática nas séries iniciais do ensino fundamental têm origem principalmente na postura do professor. Bom, o professor ele tem que ter um domínio daquilo que ele está trabalhando, mas é fundamental que ele compreenda os processos de construção das crianças. Então, não adianta só eu ter domínio de conteúdo e estar transmitindo conteúdo. Eu tenho que ser alguém que está transitando entre as crianças, que está acolhendo as diversas possibilidades de pensamento, de estruturas psicológicas que as crianças apresentam. A gente está sempre atenta às questões que surgem entre eles. A gente está assim, prestando atenção para poder fazer a intervenção adequada. Por exemplo, ou eles perguntam quando estão com alguma dúvida e eu posso ir para o quadro, né, fazê-los pensar sobre aquilo, ou eu pergunto a uma outra criança que pode ajudar. Porque o que acontece? A linguagem da criança também facilita muito nesse momento. Uma criança, às vezes, tira a dúvida da outra melhor do que eu mesma. Bom, professora Joana, o vídeo fala de duas coisas, né, que estão, claro, interligadas. A primeira é a importância dos jogos, né, e a segunda a postura do professor em relação a esse trabalho com as crianças. Eu queria falar um pouquinho dos jogos. O professor Cristiano fala bem sobre a importância dos jogos no ensino da matemática, no texto, né, que consta do boletim. E eu queria perguntar a você, que você falasse um pouquinho dessa importância. Ele fala de duas coisas que são os jogos espontâneos e os jogos produzidos ou criados pelos professores. Como é que você articula essas duas possibilidades de trabalho? Bom, primeiramente os jogos espontâneos são os jogos que a criança brinca, né? Que ela utiliza no seu dia a dia e que também nós, professores, temos até a obrigação, digamos assim, de permitir que esses jogos entrem na escola para que nós tenhamos uma visão de como a criança manipula aquele jogo, brinca, como é que ele socializa aquilo com os coleguinhas. O jogo espontâneo, nesse momento, é interessante que nós o vejamos dessa maneira. A outra colocação que você faz é com relação ao jogo produzido, criado, criado pelo professor, isso, né? O jogo tem uma função ali mais didática do que o espontâneo, vamos pensar assim. Exatamente. Então, o que acontece? O jogo, o lúdico na escola, é interessante nós utilizarmos, porque a criança já tem uma facilidade, é inerente da infância essa questão do brincar. Então, se nós, professores, resgatamos essa questão do jogo e colocamos ali um conteúdo a ser trabalhado, então esse conteúdo fica muito mais prazeroso, fica muito mais agradável e com certeza a criança vai ter uma melhor assimilação, vai ocorrer, esse conhecimento vai ser adquirido de uma forma muito mais gostosa por ela. Tá certo. A Márcia aqui do Rio de Janeiro já aguarda a gente. Oi, Márcia. Oi, boa noite. Aqui é do Teleposto de Queimado, orientadoras Priscila e Solange. É incomum ver alunos remungando quando percebe que a aula é de matemática. A pergunta é: o que podemos fazer para acabar com este fantasma das crianças? Márcia, obrigada pela sua participação. A gente ouviu um retorno por trás aí da sua voz. Quando for assim, baixa só um pouquinho o volume, que aí você consegue falar com a gente e ouvir a gente melhor, tá bom? Obrigada, eu te espero amanhã, ok? Professora Ana, ela falou resmungando. É comum ouvir as crianças resmungando quando tem alguma situação, quando tem alguma proposta de atividade com a matemática. Olha, eu
eu sou, assim, otimista e positiva em relação à matemática. Eu acho que as crianças resmungam também, às vezes, em outros momentos, né? Eu acho que o resmungar faz parte, porque eu acho que a gente não pode dizer que a escola não tenha momento nenhum de se impor limites. Eu acho que isso faz parte, né, da vida, e a escola conectada com a vida, não tem como não tratar dessas questões. Quer dizer, há sempre algum momento que a gente precisa fazer alguma coisa que a gente gostaria de não fazer naquela hora, né? Agora, o que eu acho que a gente precisa se preocupar, né, sempre, e também não julgar por questões isoladas, às vezes é um aluno, são 2 alunos que naquele momento estão um pouco mais dispersos, mas não significa que a gente está propondo alguma coisa cansativa ou que esteja sendo pesada. A gente, às vezes, precisa também atrair determinados alunos com algumas atividades diversificadas. Toda a classe é muito heterogênea. E eu acho que isso é muito rico para a gente trabalhar, né? Não só em matemática, como em qualquer área do conhecimento. Então, às vezes, o resmungar pode ser devido a gente estar tratando de alguma coisa que já seja banal, por exemplo, para aquelas crianças que já estejam numa etapa do desenvolvimento delas um pouco mais à frente. Então, eu vejo também como uma coisa bastante assim, necessária que a gente trabalhe com atividades diversificadas numa classe de muitos alunos, que em geral é a realidade do nosso trabalho como professor, né? Então, aquele aluno naquele momento pode estar desinteressado, mas a gente pode atingir os nossos objetivos com ele, da mesma forma que com os outros, através de uma outra atividade. Então, enquanto 4 ou 5 trabalham em cima de determinado problema, 2 ou 3 que não estão motivados naquele momento para aquele tipo de atividade, podem estar envolvidos com uma outra coisa que cumpre também com os fins, né, do trabalho em matemática, da aprendizagem em matemática, e a gente pode trazê-los para aquilo que a gente quer. Então, eu acho que a gente estar atento para essa diversidade de caminhos que a gente até já tocou no início do nosso debate. Ok, a gente volta com a Mônica, que tem mais perguntas. Eu tenho outra pergunta da equipe da TV Escola, NURED e NTE de Uruaçu, Goiás. Como bem coloca o boletim, os alunos de hoje vivem em uma sociedade tecnológica e conturbada, o que exige uma mudança na estrutura do sistema educacional. Pensamos que as mudanças já iniciaram de uma maneira tímida através das várias reformas que vêm sendo instituídas. De uma forma geral, disciplinas como língua portuguesa, história, etc., já vêm tentando modificar a sua estrutura de trabalho a partir da contextualização. Mas, por sua vez, o ensino da matemática ainda não demonstrou nenhum sinal de que vai aderir a essas mudanças. Que caminhos percorrer para transformar a matemática em um ensino para a vida? E a ênfase deve ser dada ao professor ou algum outro fator que nos tenha passado despercebido? O professor Cristiano já falava no bloco anterior um pouco dessa mudança, aí, nessa possibilidade de mudança por parte, e aí, da própria academia, né, das próprias pessoas que formam esses professores que vão atuar na sala de aula. Já existe um movimento de mudança, esse movimento talvez, pelo que a gente está entendendo da pergunta, da cursista, ainda não tenha chegado na sala de aula lá na ponta, né, mas já existe um movimento já de mudança. Mas como o senhor encara essas outras questões que traz o pessoal lá de Goiás? Na verdade, a realidade é complexa, então não podemos pensar numa solução simples para algo que realmente é complexo. Deixa eu só interromper, o senhor acha que matemática carrega um peso muito grande? A própria palavra, a ideia de vamos trabalhar com a matemática, isso é muito sério. Então, como é muito sério, tem um peso, carrega algo que é maior daquilo que realmente pode ser trabalhado na escola? Bárbara, na verdade, o que os professores de Uruaçu traz é a questão da representação social do que é a matemática. E que a nossa formação, a minha, a sua, da Joana, foi muito nesse sentido, de uma formação de uma matemática pela matemática, e não uma matemática para a vida. Então, essas mudanças, que são mudanças curriculares, são mudanças de formação de professor, tem que ser feita no sentido de mostrar que a matemática, na verdade, ela é um meio para algo muito mais importante. Ela é um meio para a formação e para o desenvolvimento do ser humano. Então, não colocar para a criança a matemática como algo mais importante do que a própria criança. E às vezes isso ocorre dentro da escola. E que
aqueles conteúdos que nós aprendemos na nossa época, ela tende a ser assimilada tal qual pela criança no mundo atual. E esquecendo, e muitas vezes a gente esquece, de que o mundo que vive essas crianças, as situações pelos quais elas passam ou vão passar, os problemas de ética, questões de estética, as questões sociais mais profundas, elas não serão respondidas por situações de somar, subtrair e dividir, bem como disse o nosso entrevistado no início do programa. Então, na verdade, o que nós precisamos é de uma nova formação do professor, que venha a compreender o próprio significado desses conteúdos matemáticos, mas não um significado encarcerado dentro do contexto didático, mas um conteúdo voltado para as resoluções das situações que são colocadas pelo mundo tal qual ele está colocado fora do espaço escolar. O senhor falou dessa formação nossa, né, de uma certa forma um pouco já ultrapassada. E a gente brincava antes do programa que eu dizia que sempre fugia das séries de matemática, né, porque isso ficou, talvez, para mim, como aluna, de que a ideia da matemática naquele período em que eu estudei era algo muito importante. Se eu não soubesse matemática, se eu não compreendesse matemática da maneira como a escola estava me propondo, eu não era uma boa aluna. Eu podia ser... E nem era inteligente. E nem era inteligente, né? Eu tinha, talvez, boas notas, vamos chamar de nota, naquele período, em outras áreas do conhecimento, mas matemática, se eu não soubesse, olha, fica por aí, porque você vai ter que ficar um bom tempo tentando aprender. Aí a gente falou na série de literatura, de letramento, perdão, de um ambiente alfabetizador. Existe esse ambiente alfabetizador na matemática também? Até que ponto a sala, a escola, a maneira como a escola se organiza, se arruma, a sala de aula está arrumada, também influencia na aprendizagem da matemática? Isso é importante ou não é? Professora Joana. Com certeza. Preparar o ambiente para a criança estar se inteirando com jogos, com o número, com essa questão do manipular, do concreto ali presente para ela é fundamental. Principalmente nas séries iniciais. Quando eu digo séries iniciais, eu digo educação infantil. Já na educação infantil, desde lá o maternal mesmo, para que ela possa estar manipulando já ali, estando em contato com esse material, porque isso aí vai ser de grande valia para ela durante o seu processo de formação. Ainda que você não discuta o conteúdo com essas crianças, mas só o fato de já conviver com esse ambiente já é algo positivo. Já é algo positivo e que aos pouquinhos a gente vai começando a fazer essa introdução da matemática, né, daquela forma lúdica, gostosa, e isso com certeza vai, no futuro, vai proporcionar condições para essas crianças, para elas terem um aprendizado bem mais facilitado do que nós tivemos. Com certeza, para não termos mais medo de matemática. Então, não vou fugir mais das séries, tá? Eu prometo. A gente vai para o Maranhão falar com o professor Francisco. Oi, professor. Tem se falado bem da matemática para a vida. E a resistência na aplicação dessas práticas em sala de aula pode ser da qualificação do professor, ou o professor pode improvisar mediante o ambiente que lhe rodeia. O tipo de clientela pode influenciar nesse processo ensino-aprendizagem? Professora Ana, fique à vontade. Olha, eu acho que tudo pode influenciar, né? Eu acho que as relações sociais que se passam dentro da sala de aula, né, entre professores e alunos, entre professor de matemática e os alunos, eu acho que elas são múltiplas, né? E é uma trama realmente muito complexa, como o Cristiano colocou há poucos momentos atrás. Agora, você toca aí na questão da qualificação. Eu acho que não tem a menor dúvida de que a gente, em função das tendências atuais do ensino de matemática, né, de tudo isso que a gente hoje em dia considera que é importante acontecer na escola, para os alunos gostarem de matemática e aprenderem matemática, certamente exige uma outra formação do professor. Mas eu acho que a gente já tem esforços expressivos e significativos nos cursos de formação, visando a formação desse professor, né? Eu dou aula em curso de formação
e comparo, né, o curso no qual eu dou aula, no qual eu faço pesquisa, com o curso que eu tive como professora, e eu acho que a gente já tem avanços e conquistas significativos. Então, a questão da qualificação eu acho fundamental. Agora, tem um outro aspecto que eu acho que a gente não pode esquecer, que é o seguinte: a formação inicial, ela realmente, em nenhum contexto, vai dar conta de tudo. A gente tem que ter a clareza da importância da formação contínua, dos espaços em que a gente, após a formação inicial, continua sentando juntos para pensar nas questões relacionadas ao ensino de matemática, né, aquilo que a gente ainda precisa mudar. Eu acho que as demandas vão mudando, a sociedade avança, e por melhor que seja a qualificação inicial do professor, ela não dá conta, né? Quer dizer, esses espaços, como o Cristiano colocou, os encontros que a gente promove, são espaços assim muito ricos para a gente mexer no trabalho da gente, tomar consciência das coisas que a gente ainda precisa mudar, que a gente ainda precisa avançar, né? Então, eu acho que a questão da qualificação é realmente um ponto importante. Que a gente Mas há como modificar isso participando, dando continuidade à sua formação, né? Sem dúvida, porque a gente habilita, né? O professor, a gente sai da formação inicial, habilitado, né? Quer dizer, legalmente, a gente tem condições de estar dentro da sala de aula, trabalhando com o aluno, seja qual for a etapa da escolaridade dele, em função daquele curso que a gente fez, ou uma licenciatura em matemática, se for o caso de um professor para etapas mais avançadas, ou um curso de pedagogia, ou um curso normal, como a gente já teve durante muito tempo, para trabalhar com as séries iniciais e com a educação infantil. Mas certamente, né, qualquer que fosse o nosso contexto, a nossa formação continua se dando. Isso, a própria sala de aula tem um espaço como permanente de formação, como diz Paulo Freire, né? Nós temos que estar a todo momento, acho que um pouco desarmando. Eu acho que o professor, quando pensa em matemática, ele está muito armado em sala de aula. Isso. Então, deixar a sociocultura entrar na sala de aula, fazendo jogos de simulação, de compra, de venda, deixando a criança efetivamente medir o espaço, né, trabalhando com calendário no dia a dia, e com isso nós queremos verificar até que ponto o professor ele pode aprender com seus próprios alunos e redescobrir aí uma outra matemática que é muito diferente da matemática do qual ele foi formado inicialmente. Ok, a gente volta com a Mônica, que tem outra pergunta, não é, Mônica? A professora Irene, aqui do Rio de Janeiro, quer saber o que significa metacognição e como aplicá-la na prática. Professor Cristiano, acho que ela faz referência ao seu texto, né? Consta lá. Certo, esse é um termo que gera muita discussão, muita inquietude por parte do professor, porque, na verdade, quando uma criança é lançada num contexto de situação-problema, nós dizemos que ela está no espaço de cognição. Então, ela está em pleno processo de elaboração, reelaboração de estrutura de pensamento, tentando mobilizar os seus conceitos e, como a própria criança diz no vídeo, tentando fazer continhas para produzir uma resposta. Isso que ele aprende rapidamente, que ele tem que dar uma resposta. Então, esse é o espaço da cognição, que é do pensamento. Enquanto a matemática, ele é um ato eminentemente solitário, nós ficamos só no espaço da cognição. Mas aprender matemática é muito mais do que isso. É comunicar suas ideias, é confrontar suas ideias, é desenvolver um poder de argumentação. Então nós precisamos passar por um espaço da metacognição. O que é a metacognição? É o pensar como eu pensei. Eu não posso chegar para a Mônica, para a Joana, para a Tereza e dizer, olha, a minha resposta está certa simplesmente, a sua está errada. Porque eu tenho que chegar para a Joana e falar, Joana, eu fiz assim, assim e assado. E dizer isso para a Joana significa de eu pensar como eu pensei. E o pensar como eu pensei é o espaço da metacognição. Então, todo momento em que a escola propicia um espaço de registro da produção matemática, da comunicação e do confronto, nós estamos lançando a criança e o professor no espaço da metacognição. E é só no espaço da metacognição que nós podemos realmente garantir um espaço onde o aluno, a criança, o jovem, o adulto vai tomar consciência dos procedimentos que ele mobilizou para produzir uma solução da situação-problema. Então, o que é, em síntese, metacognição? É o pensar como eu pensei. Como é que eu pensei para chegar a uma solução? Sendo ela válida ou não, certa ou errada.
Ok, a Regina do Pará já aguarda. Olá, Regina. A pergunta seria a seguinte: como trabalhar a matemática através do lúdico? Joana já falou um pouquinho no bloco anterior, por favor, Ana. Eu inclusive vou juntar as duas coisas, porque me ocorreram coisas quando o Cristiano falava sobre a questão da metacognição, né? A importância que o jogo como atividade lúdica ganha nesse processo de desenvolvimento, né, da metacognição. Porque quando você pensa em falar sobre as suas cognições, sobre aquilo que você conhece, né, o jogo se torna um momento assim, muito privilegiado para isso, porque você precisa se colocar diante do seu companheiro, você precisa justificar as suas tomadas de decisão, você precisa negociar os seus pontos de vista, você precisa validar os resultados e os caminhos que você escolhe, né? Então, assim, de uma importância que eu considero super importante nesse processo, as atividades compartilhadas, as atividades em grupo, e o jogo é um momento desse, né? Onde você joga num grupo e onde todas essas operações mentais estão em questão. Ok, hora de fazer uma pausa e depois do intervalo, nossos convidados fazem as suas considerações finais sobre o encontro de hoje. Até já. Você está acompanhando o primeiro programa da série Conhecimento Matemático, desenvolvendo competências para a vida. E a partir de agora, nossos convidados destacam os principais pontos do debate de hoje. Eu quero começar pela professora Joana. Quais são os seus destaques, professora, sobre o que discutimos hoje aqui? Bom, essa questão sobre esse debate a respeito do ensino da matemática voltado para a vida, a gente estava conversando antes também, dá pano para manga, né? A gente tem muito o que falar, muito o que discutir, e aqui a gente só começou a falar alguma coisa de como a gente pode estar conduzindo as crianças desde a educação infantil para estar começando a entender a matemática e vendo a matemática com outra visão, uns olhos diferentes do que nós tivemos, nossa formação aconteceu, né? Então isso é extremamente importante. Os vídeos que nós vimos também, principalmente com relação ao lúdico. O lúdico é uma questão muito importante dentro da educação infantil. Eu, como professora de educação infantil, vejo quanto isso faz diferença. É o diferencial, sim, para a criança se tornar um aluno com mais capacidade de assimilar essa questão do conhecimento formalizado quando ele é iniciado com o lúdico. Então, é uma questão muito importante que eu achei interessante a presença dela aqui no nosso debate. Obrigada, professora Joana. Professor Cristiano, seus destaques. Eu gostaria de fechar, ou abrir, na verdade, para a semana toda esse debate, que é essencialmente a questão da motivação para a matemática. Acho que isso é fundamental. E nós deixamos aqui a questão, e onde é que está a motivação pela matemática? A motivação do professor, motivação das crianças. O que nós observamos é a tendência de se cada vez mais utilizar o jogo. E, na verdade, muitas das vezes, a entrada do jogo dentro da sala de aula seria um engodo pedagógico. Porque como o professor não consegue encontrar motivação dentro do próprio fazer matemática, então ele empresta uma motivação a priori do jogo para fazer com que a criança faça a matemática. Ou será que seria, como a própria Ana Teresa colocou, através de uma metodologia ideal? Será que existe essa metodologia ideal? E, na verdade, o que está em debate nessa série de programas é o resgate da cultura dentro do espaço do ensino da matemática, resgatando o corpo, resgatando a matemática nas profissões, a matemática na cultura infantil, a matemática em novas tecnologias, a história da matemática, e mostrando que a matemática, na verdade, é uma produção humana. E ela é bonita porque ela retrata toda a capacidade do homem se extrapolar, de ele construir cada vez mais novos limites. Então vamos continuar o nosso debate nos nossos próximos programas, tentando descobrir onde é que está essa motivação. Tá certo, professor. Obrigada. Professora Ana Teresa, seus destaques. Eu deixo aqui também, né, como alguma coisa para ser pensada ao longo dos programas da semana, né, que todos vão ser voltados para a questão da matemática voltada para a vida, que a gente tenha bastante cuidado
ao pensar nessas conexões, com a seguinte questão. Eu acho que quando a gente defende uma matemática curiosa, interessante, prazerosa, motivadora do aprender, né, matemática, em momento nenhum a gente está deixando de dar importância ao aprofundamento conceitual que os alunos precisam ter e da sistematização dos conteúdos que a gente precisa fazer com ele na escola. Então, quando a gente pensa aqui em caminhos alternativos, em metodologias, em práticas de sala de aula que contemplem, né, essas questões da matemática interessante, agradável e curiosa, a gente não pode abandonar esse outro lado, que é uma coisa super importante que faz parte do nosso trabalho, né? Então, que a gente pense sempre nesses dois caminhos, quer dizer, Cristiano fez uma metáfora muito interessante quando a gente conversava hoje, que a gente é como se a gente estivesse numa pista uma pista de duas pequenas pistas, onde a gente, ao mesmo tempo que a gente aprofunda conceitualmente, a gente utiliza a sociocultura e etc e tal. Obrigada. Bom, o primeiro programa da série Conhecimento Matemático Desenvolvendo Competências para a Vida fica por aqui. Eu quero agradecer as presenças do Cristiano Alberto Muniz, professor da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, da Joana Pereira Sandes, professora do Centro Educacional Lago Norte, em Brasília, e da Ana Tereza Carvalho de Oliveira, professora do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro. Eu agradeço também ao professor de matemática Francisco Santos, que participou direto do Maranhão. Você pode ter acesso aos textos referentes a esta série na nossa página na internet. Anote o endereço www.redebrasil.tv.br/salto. No Salto para o Futuro de amanhã, vamos discutir a alfabetização com os números. Até lá!